Quero começar com algo pequeno. Algo que, por si só, parece mundano demais para sequer mencionar. Um nome. Não uma batalha, não uma cidade soterrada, não uma civilização desaparecida, apenas um nome, ou melhor, a supressão súbita, coordenada e decretada pelo governo de milhares deles. Porque eis o que continuava me perseguindo, quanto mais fundo eu mergulhava nessa história. Antes de apagar uma civilização da memória, não é preciso demolir cada edifício. Não é preciso queimar cada arquivo, embora cheguemos a isso também. Basta mudar o nome de um lugar. E se isso for feito com rapidez suficiente, de forma suficientemente completa, simultaneamente o bastante em uma ou duas gerações, ninguém mais se lembra do que existia antes. E foi exatamente isso que aconteceu. Não gradualmente. Não de forma orgânica, não aquela lenta deriva linguística que nos dá Nova York, no lugar de Nova Amsterdã, ao longo de séculos. Não, estou falando de dias únicos, decretos únicos, centenas de cidades em múltiplos continentes, despojadas de seus nomes em ondas coordenadas durante uma janela estreita da história. Em 1794, na França, Lyon, Bordeaux e Marsella, três das maiores e mais historicamente significativas cidades do continente europeu perderam seus nomes, simultaneamente, por ordem do governo. Em 1894, nos Estados Unidos, uma diretiva federal, a Ordem 114 do Conselho de Nomes Geográficos dos Estados Unidos, removeu centenas de topônimos contendo palavras específicas. Palavras como antigo, palavras como novo, palavras como serra e vale. Da noite para o dia, em uma única ação administrativa, a Illinois, apenas um estado, somente Illinois, responde por 157 das 323 renomeações americanas registradas naquele período. 157. A explicação oficial é eficiência postal. Política revolucionária, modernização burocrática. E talvez seja só isso mesmo. Mas a coordenação, o momento, o padrão, uma vez que você o enxerga, não consegue mais deixar de enxergar. Deixe-me levá-lo à França. O ano é 1793 e uma revolução consome tudo em seu caminho, não apenas reis e aristocratas, mas nomes, ruas renomeadas, santos expurgados, o próprio calendário abolido e reconstruído a partir do ano zero. Isso, dizem-nos, é a explicação. Os jacobinos apagavam o mundo antigo, tornavam a França nova, racional, limpa. Tudo bem. Aceito esse enquadramento, pelo menos como resposta parcial. Mas é aqui que a explicação oficial começa a ranger. No dia 12 de outubro de 1793, mais tarde aplicado ao longo de 1794, o Comitê de Salvação Pública emitiu decretos renomeando cidades que haviam cometido o que chamavam de crimes federalistas. Lyon resistira a Paris, Toulon convidara os britânicos, Marsella se rebelara. Então Lyon tornou-se Commune Affranchie, a comuna libertada. Marselha tornou-se Ville sans nom, a cidade sem nome. Não metaforicamente, literalmente, uma cidade que recebeu nenhum nome. Pare um instante. Uma cidade de centenas de milhares de pessoas, um dos centros urbanos habitados de forma contínua mais antigos do mundo ocidental. Deliberada, oficialmente, tornada anônima. Por quê? A resposta revolucionária é punição, humilhação política. E sim, a política é real. Os ressentimentos são documentados. Não estou descartando nada disso. Mas quanto mais fundo eu olhei, mais estranha a coisa ficou. Porque as renomeações não pararam nas cidades politicamente rebeldes. Elas se espalharam, tornaram-se sistemáticas. Alcançaram cidades que não haviam se rebelado. Pequenas vilas, aldeias, lugares sem nenhum crime federalista a seu nome. Foram renomeados também, reformados, reclassificados. O padrão se repete com uma precisão inquietante. E então comecei a cruzar as datas. Não o amplo período revolucionário, as datas específicas dos decretos.
E o que emergiu não foi um processo caótico e orgânico de punição política se desenrolando ao longo de meses. O que emergiu foram agrupamentos, dias únicos em que múltiplas cidades em regiões diferentes, com histórias políticas distintas, foram administrativamente renomeadas ao mesmo tempo. Isso levanta uma pergunta simples, mas crucial. Que mecanismo logístico, em 1793, sem telégrafos, sem ferrovias, sem nada que se assemelhasse à infraestrutura moderna de comunicação, era capaz de coordenar eventos de renomeação em massa por todo um país, às vezes em aparente sincronia? O silêncio em torno dessa pergunta, nas histórias convencionais, é ensurdecedor. Agora atravesse o Atlântico, agora salte um século adiante. É 1890. A América está no meio de sua grande consolidação administrativa. O sistema postal está em expansão. A malha ferroviária está completa. A fronteira, como se sabe, acaba de ser declarada encerrada. E em 1894, o Conselho de Nomes Geográficos dos Estados Unidos emite a Ordem 114. Quero que você realmente reflita sobre o que essa ordem faz. Ela não renomeia cidades por razões políticas, não pune rebeliões, não comemora revoluções, faz algo quase mais marcante em sua banalidade. Remove palavras descritivas dos topônimos. Antigo é extirpado, novo é extirpado, serra é extirpada, vale é extirpado. Centenas de cidades americanas, da noite para o dia, deixam de ser chamadas pelo nome que seus próprios fundadores lhes deram. Ora, a explicação oficial aqui é eficiência, rotas postais, duplicação. O crescente sistema federal de correios não conseguia lidar com 12 cidades chamadas Novo Vale, em 12 estados diferentes. Então, a padronização era necessária. É uma explicação razoável. Seria inteiramente satisfatória, não fosse por uma coisa. Illinois, 157 renomeações. Em um estado. Em uma única ordem. Passei tempo com esse número. Tentei fazê-lo fazer sentido em termos puramente logísticos. Porque mesmo concedendo plenamente o argumento postal, mesmo dizendo sim, a duplicação era um problema genuíno, porque Illinois responde por quase metade de todas as renomeações registradas sob a Ordem 114. A infraestrutura postal de Illinois era peculiarmente caótica. Os habitantes de Illinois tinham um apego fora do comum a palavras como antigo e serra. Havia algo na paisagem de Illinois que produzia uma estranha predileção por vale nos topônimos, algo que outros estados de algum modo evitavam. Ou existe outro padrão por baixo deste? Um padrão geográfico, um padrão histórico, que o enquadramento da eficiência postal simplesmente não explica. Quanto mais fundo eu fui, mais Illinois começou a parecer não um outlier administrativo, mas um ponto focal. E é aí que se torna impossível ignorar. Illinois, o Vale do Rio Illinois, o corredor do Alto Mississippi, é precisamente a região onde pesquisadores, engenheiros e colonos do século XIX continuavam tropeçando em coisas que não conseguiam explicar. Terraplanagens de escala impossível. Sistemas de canais de sofisticação inesperada, alinhamentos de estradas que não correspondiam a nenhuma tradição de engenharia indígena conhecida e que também não correspondiam a nenhum projeto colonial europeu documentado, lugares com nomes antigos, nomes que apontavam para trás em direção a algo anterior, e então, em 1894, esses nomes sumiram. Quero me deter em uma cidade específica, porque esta se nomeou, e ao fazê-lo, pode ter nos dito exatamente o que não deveríamos saber. Phoenix, no Arizona. O nome foi escolhido em 1867 por Darrell Dupa, um colono britânico com formação clássica. E o nome que ele escolheu, Phoenix, não foi escolhido ao acaso. Dupa olhou para a paisagem ao seu redor, para os vestígios sob seus pés, e disse explicitamente:
Este lugar deveria se chamar assim por causa da ave mitológica que renasce das cinzas, porque esta é uma civilização que surge das ruínas de uma anterior. Isso não é uma interpretação marginal. Não é história alternativa. É a explicação documentada em primeira pessoa, dada contemporaneamente pelo homem que batizou a cidade. Ele viu ruínas, nomeou a cidade em homenagem ao renascimento a partir das ruínas. Ora, as ruínas em questão e a infraestrutura em questão eram os canais. Quando os colonos anglo-americanos chegaram ao Vale do Rio Salt na década de 1860 e 1870, encontraram um sistema de canais já no lugar, não esboçado, não parcialmente construído. No lugar. Centenas de quilômetros de hidrovias engenheiradas alinhadas à paisagem, capazes de irrigação agrícola em larga escala, movendo a água com uma sofisticação que engenheiros modernos descreveram sem ironia como notável. Os colonos não construíram esses canais. Eles os usaram. Limparam-nos, reforçaram-nos e começaram a fazer correr água por um sistema que outra pessoa havia projetado. Quem? A resposta acadêmica é o povo Hohokam, uma civilização pré-colombiana que desapareceu, de modo algo misterioso por volta do século XV. Esse é o nome atribuído aos construtores, os Hohokam. Sumidos antes do contato europeu, deixando para trás uma rede de canais que uma civilização do século XIX simplesmente herdaria. E é aqui que quero fazer uma pergunta muito cuidadosa, muito simples. Não quem construiu os canais, essa pergunta tem uma resposta oficial, ainda que essa resposta levante seus próprios mistérios. Não quando os Hohokam desapareceram, essa pergunta tem um intervalo de datas, um conjunto de teorias, uma bibliografia. Não. A pergunta que quero fazer é esta. Como se constroem centenas de quilômetros de canais de irrigação precisamente alinhados e funcionalmente integrados, num deserto, em uma escala que uma cidade americana do século XIX usaria por décadas, sem deixar para trás nenhuma das infraestruturas industriais, sociais ou populacionais que deveriam acompanhar uma civilização capaz de tal engenharia? E então quero fazer a pergunta mais silenciosa, que se esconde por baixo dessa. Se uma civilização anterior construiu algo tão sofisticado, que a próxima civilização a chegar simplesmente começou a utilizá-lo, sem precisar entendê-lo, sem precisar fazer engenharia reversa, bastando abrir a torneira. O que isso sugere sobre o nível de sofisticação do que veio antes? E por que o nome da cidade construída por cima disso faz referência explícita à civilização que substituiu? Fênix. Renascendo das cinzas. Os próprios colonos a nomearam assim. Agora preciso falar sobre algo que aparece nos mapas, e que então, com uma velocidade notável, para de aparecer nos mapas. A Tartária. Se você voltar à cartografia europeia dos séculos XVI, XVII e XVIII, encontrará algo que os mapas mundi contemporâneos simplesmente não mostram. Uma vasta designação territorial, às vezes chamada de Grande Tartária, às vezes de Tartaria Magna, cobrindo uma enorme extensão do norte e centro da Ásia. Tartária russa, Tartária chinesa, Tartária independente, subdivisões e regiões internas em mapas produzidos pelos cartógrafos mais respeitados da época. Não é uma anotação marginal. Aparecem mapas de Blaeu, de Ortelius, de Mercator, da tradição cartográfica real francesa, de levantamentos da Marinha Britânica. Essas não são fontes obscuras, são os documentos fundadores do conhecimento geográfico ocidental. E então, ao longo do final do século XVIII e início do XIX, aproximadamente o mesmo período que estamos examinando, a mesma janela de turbulência revolucionária, reorganização administrativa e renomeação em massa, a Tartária começa a encolher nos mapas, depois se contrai, depois se fragmenta, depois desaparece. Por meados do século XIX, sumiu. A designação foi absorvida pela Rússia, pela China, por unidades administrativas da Ásia Central com nomes novos.
A explicação oficial é que a Tartária nunca foi uma entidade política, apenas um marcador geográfico, um termo genérico europeu para territórios que não eram bem compreendidos. À medida que o conhecimento europeu melhorou, o termo foi abandonado em favor de designações mais precisas. É uma explicação coerente. Mas aqui está o que essa explicação tem dificuldade em dar conta: a velocidade do desaparecimento e a coordenação dele, porque isso não é um país revisando seus mapas. É uma tradição pan-europeia, multi-imperial, multicartográfica, convergindo ao longo das mesmas décadas para a mesma decisão. A Tartária não é mais uma categoria útil. A Tartária some. Ao mesmo tempo em que cidades na França estão sendo renomeadas, ao mesmo tempo em que topônimos americanos contendo palavras como antigo estão sendo extirpados, ao mesmo tempo em que Fênix está sendo erguida sobre canais que ninguém consegue explicar plenamente. As evidências sugerem algo muito maior do que qualquer um desses eventos individualmente implica, porque padrões nessa escala, geográficos, administrativos, cartográficos, simultâneos, transcontinentais, não emergem do acaso. Emergem de processos. E o processo, seja ele qual for, parece ter se concluído ao final do século XIX, com um mundo com uma aparência substancialmente diferente de como estava no início do século XVIII. Nomes diferentes, mapas diferentes, histórias diferentes sobre o que veio antes. Continuo voltando ao que chamo de problema da coordenação. E esse é, para mim, o coração da questão. Não as renomeações específicas, não qualquer mapa isolado, não os canais de Phoenix, nem o nome apagado de Lyon, a coordenação. Em 1793, o governo francês renomeou múltiplas cidades importantes simultaneamente. Mas o governo francês, em 1793, é um comitê de homens reunidos em Paris no meio de uma guerra civil num país sem ferrovias, enviando despachos a cavalo. A capacidade logística de renomear simultaneamente cidades em todo um país dessa escala e impor essas renomeações, em questão de dias, é, no mínimo, algo que merece reflexão. Em 1894, o Conselho Americano de Nomes Geográficos emite uma ordem que remove categorias específicas de palavras de centenas de topônimos em uma única ação. O Conselho foi criado em 1890. Estava em operação há 4 anos, e em um único movimento processou e executou mais renomeações do que qualquer ação comparável antes ou depois. Não uma década de reforma gradual, não um programa contínuo de reclassificação postal. Uma ordem, centenas de nomes, sumiram, e 157 deles em Illinois. A explicação oficial, eficiência, modernização, padronização, não desmorona aqui. Mas dobra. Range. Porque sistemas eficientes normalmente não produzem anomalias dessa escala sem explicação. Produzem resultados suaves, previsíveis, geograficamente distribuídos. Não produzem um único estado respondendo por quase metade do total. A menos que a distribuição nunca tenha sido aleatória. A menos que Illinois, especificamente, fosse onde a concentração de nomenclatura anterior, a nomenclatura que precisava ser apagada, era maior. E aqui está a parte mais estranha. Quando comecei a olhar para o que eram aqueles 157 nomes de Illinois, não apenas as palavras que foram removidas, mas os nomes completos originais, emergiu um padrão que não estou preparado para caracterizar definitivamente, mas estou preparado para perguntar sobre. Muitos deles apontavam para trás. Nomes com antigo tendem a reconhecer que havia algo antes. Nomes com vale e serra tendem a ser topográficos, ligados à própria paisagem, à memória física de um lugar. Quando você remove essas palavras, você corta a conexão linguística entre uma localidade e sua própria história. Old Shawneetown vira Shawneetown. O antigo sumiu. A pergunta sobre o que esse antigo estava referenciando, como era a Shawneetown mais velha, quem a construiu, o que havia lá antes, deixa de fazer parte do nome, deixa de fazer parte do vocabulário cotidiano de todos que vivem ali. Uma geração depois, ninguém pergunta mais.
Por que perguntariam? É só Shawneetown. É assim que se apaga algo sem queimá-lo. Há mais uma camada nisso tudo e quero tratá-la com cuidado, porque as renomeações são uma coisa, o apagamento cartográfico é outra, mas há uma terceira anomalia que circundei durante todo este tempo e acho que merece ser nomeada diretamente. Edifícios. Ao longo de meados e fins do século XIX, em cidades por toda a Europa, Rússia e América, há uma explosão de construção arquitetônica que os historiadores descrevem como uma era dourada da construção cívica. Prédios governamentais neoclássicos, grandes estações ferroviárias, pavilhões de feiras e exposições universais. Estruturas municipais ornamentadas em cidades que, segundo seus próprios registros, eram assentamentos de fronteira rudimentares apenas décadas antes. A história convencional diz riqueza industrial, ambição arquitetônica, mão de obra imigrante qualificada. E tudo isso é real. Mas eis a pergunta que a própria arquitetura continua fazendo em silêncio. Onde estão os estágios intermediários? Quando você olha para uma cidade que vai de assentamento de fronteira a possuidora de arquitetura neoclássica de nível mundial em 20 ou 30 anos, sem documentação proporcional de cronogramas de construção, forças de trabalho, fornecimento de materiais ou infraestrutura de formação arquitetônica, a explicação oficial começa a exigir uma boa dose de fé. Não uma fé impossível, não uma fé sobrenatural, mas fé ainda assim. E quando você sobrepõe essa anomalia arquitetônica ao padrão das renomeações, cidades renomeadas justamente quando estão sendo reconstruídas, justamente quando novas identidades cívicas estão sendo instaladas, justamente quando registro cartográfico está sendo limpo, surge uma pergunta que não consigo parar de fazer. O que eram esses edifícios antes de se tornarem o que os chamamos hoje? Não estou afirmando uma resposta. Quero ser muito claro sobre isso. Estou fazendo uma pergunta que as evidências, para mim, tornam inevitável. Se cidades podem ser renomeadas em um dia, tradições cartográficas podem ser aposentadas em uma geração, e sistemas de canais podem ser herdados sem documentação de seus construtores. Então, o que mais pode ter sido herdado? O que mais pode ter sido renomeado e recontatado e reatribuído, enquanto a atribuição anterior era silenciosa, eficientemente, oficialmente aposentada? Comecei esta investigação procurando algo pequeno, uma anomalia, uma nota de rodapé, um dado que não se encaixava perfeitamente na linha do tempo oficial. O que encontrei, em vez disso, foi uma janela. Uma janela que se abre sobre aproximadamente 100 anos de história, aproximadamente 1750 a 1900, durante os quais os nomes do mundo físico foram substancialmente reorganizados, durante os quais os mapas do mundo físico foram substancialmente redesenhados, durante os quais cidades na França, Rússia e América perderam seus nomes em dias únicos, durante os quais uma ordem federal despojou centenas de cidades americanas de seus descritores mais antigos e mais retrospectivos da noite para o dia, durante os quais uma vasta designação territorial chamada Tartária se contraiu e desapareceu do registro cartográfico, durante os quais uma cidade no deserto do Arizona foi nomeada por seus próprios fundadores em homenagem ao renascimento das ruínas de algo anterior, e construída sobre canais que ninguém conseguia explicar plenamente. Não estou lhe dizendo o que isso significa. Genuinamente, não sei o que isso significa. Mas estou pedindo a você, como alguém que passou muito tempo nesses arquivos, cruzando essas datas, encarando esses mapas, que considere a possibilidade de que as explicações oficiais que nos foram dadas não estão erradas, exatamente. Podem ser precisas até onde chegam. A questão é se chegam longe o suficiente, porque o problema da coordenação não vai embora. O número de Illinois não vai embora. O momento cartográfico não vai embora. Os próprios fundadores de Phoenix não vão embora. O sistema de canais sob o deserto não vai embora.
E em algum lugar em tudo isso, há uma pergunta que não está sendo feita, em voz suficientemente alta. Não se o passado foi apagado. As evidências sugerem algo muito maior do que um simples não pode dar conta. Não quando aconteceu. Temos as datas. São chocantemente específicas. Não onde. Temos a França, e a América, e a Rússia, e os mapas da Ásia Central. A geografia é global. Não. A pergunta, aquela que não me deixa dormir, aquela que trouxe você até aqui, é por quê? Por que existe a coordenação? Por que o momento se agrupa? Por que Illinois responde por 157 de 323? Por que uma cidade no deserto se nomeia em homenagem a uma fênix renascendo das ruínas, construída sobre canais que ela mesma não cavou, alcançando uma civilização que talvez não compreenda plenamente estar herdando? Por que os lugares param de ser chamados pelo que eram? De uma vez, nos mesmos dias, em países diferentes. Como se algo grande, algo anterior, algo que tinha nomes e mapas e canais e arquitetura, estivesse sendo administrativamente encerrado, arquivado, renomeado e enterrado raso o suficiente para que um século depois, alguém sentado num arquivo com mapas antigos e uma lista de decretos municipais levante os olhos dos papéis e pense: espera, isso não é aleatório. Isso não é coincidência. Isso é um padrão. E uma vez que você enxerga o padrão, não consegue mais deixar de enxergá-lo.